Hoje eu converso com o ator, produtor de elenco e diretor de produção, Paulo Lettier. Paulo, muito obrigada pela tua presença aqui, viu? O prazer é todo meu, André. Vamos conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Bora lá. Ô Paulo, me diz uma coisa. O que me atentou aqui, você tem um currículo extenso entre ator, produtor de elenco e diretor de produção também. Sim. Me fala uma coisa, como é que foi essa transição do ator pro produtor e o diretor? Na verdade, eu acho que não houve assim uma transição, tudo foi muito junto, sabe? É, eu, eu sou de Curitiba, então eu comecei a fazer teatro em Curitiba. Na verdade, eu comecei a fazer teatro na minha cidade do interior com 12 anos, 13 anos. E fui para Curitiba com 18. E continuei fazendo teatro, fui fazer escola de teatro. Viajei com alguns espetáculos e tal, foi um período bem legal, mas aí o teatro em só não estava dando grana, né? Então eu fui fazer um teste, na verdade, para um comercial de TV numa produtora que tinha lá em Curitiba, que era uma das maiores na época, uma das maiores do Brasil. E quando eu vi aquilo tudo, aquelas produções, produtor correndo para lá, figurino, maquiagem, luzes, câmera, ação, eu falei, é esse o mundo que eu quero para mim. Eu quero isso. E aí eu terminei de fazer o teste, eu fui lá na coordenação, falar com a coordenadora de produção. Como é que faz para trabalhar aqui? Eu quero trabalhar aqui. Ela, o que que você sabe fazer de produção? Eu falei, produção de vídeo eu não sei nada, mas eu sou ator e eu conheço todos os atores de Curitiba. Eu posso ajudar você a montar um cast. Ela, que interessante. Então vamos fazer uma experiência. Você começa a trabalhar aqui por 3 meses de experiência e depois a gente vê se contrata você ou não. Falei, ótimo. Só que eu não sabia que os 3 meses que eu ia trabalhar lá, fazer produção para eles, era de graça. Eu achei que eu ia ganhar alguma coisa, mas não era um estágio sem remuneração. A minha sorte é que eu morava perto da produtora, então eu não precisava me deslocar com ônibus e nada. Então foi tranquilo. Mas eu fiz tão bem o meu trabalho lá que eu fui contratado e fiquei quase 5 anos nessa produtora. E foi aí que eu comecei a fazer produção de elenco, produção de selecionar elenco. E houve um período que eu fiquei nessa produtora que eram 5 diretores, era uma produtora bem grande, e só eu de produtor de elenco. Então eu fazia o elenco para os 5 diretores ao mesmo tempo. E isso me deu uma canja de selecionar pessoas, saber o gosto de cada diretor, que tipo de ator que ele gostava de trabalhar, saber o que que o ator estava no ar, porque na época era só publicidade, o que que ele estava fazendo que estava no ar, que não podia fazer outro produto e tal. Eu sabia de tudo. E não eram atores de Curitiba, eram atores de São Paulo e do Rio de Janeiro, que iam filmar lá, porque Curitiba, nessa época, ainda não tinha um casting de atores para audiovisual. E foi aí que eu comecei a fazer. E fiquei muito tempo fazendo produção de elenco nessa produtora, que se chamava CIR Laboratórios. E quando eu saí de lá, eu montei uma agência de atores. Eu e uma amiga minha, que também trabalhou lá no CIR, nós montamos uma agência de atores, chamada Primeira Linha, que havia um bordão dentro da publicidade que a gente só trabalhava com atores de primeira linha. Então, eu coloquei o nome da minha agência de Primeira Linha. Essa agência existe até hoje, lá em Curitiba. Eu saí da agência, vendi a minha parte e tal, e hoje quem toca a agência é um rapaz que foi meu assistente, inclusive, que ele comprou a agência e ficou com a agência. E em 2005, na verdade, eu fiz o meu primeiro longa-metragem, que foi Anitta e Garibaldi, com a Ana Paula Arósio e o
Gabriel Braga Nunes. Foi o meu primeiro longa. E foi uma experiência incrível. E daí o bichinho do cinema me picou e eu falei assim, não tenho mais como sair daqui. E foi uma experiência incrível, porque eu fiz testes, fui para o Rio de Janeiro para fazer testes com os atores, no Projac, naquela época, fiz teste com todos eles lá, e a Ana Paula acabou sendo aprovada, fez teste também e acabou sendo aprovada para fazer o filme, que conta a história da Anita Garibaldi, né? Certo. E foi meu primeiro longa-metragem. E neste longa-metragem eu já comecei a fazer algumas pontinhas, né? Aí, quando Como dá, diretor. eu me coloco à disposição da direção para fazer um papel, alguma coisa assim. E também, como a minha experiência no teatro anterior à produção, as pessoas me conheciam e começaram a me chamar para alguns trabalhos. Então, eu fiz testes para alguns trabalhos, fiz alguns longas-metragens, eu fiz o 400 contra 1, que foi uma produtora lá de Curitiba que me chamou para fazer, eu estava morando no Rio na época, aí o filme ia ser rodado em Curitiba e no Rio de Janeiro. Então, eu vim para fazer a parte de Curitiba, depois eu voltei para o Rio para fazer a parte do Rio de Janeiro, que conta a história do Comando Vermelho, a criação do Comando Vermelho. E aí eu fiz um personagem bem bacana, bem interessante, que era um coadjuvante, que contracenava com os atores principais ali. Fiz um preso político. E foi bem interessante, foi bem legal. E aí, depois disso, eu fiz outros filmes e tal, e alguns curtas-metragens como protagonista. Ô, Tem um Paulo. filme que tem uma história bem interessante, que é um curta-metragem que está no YouTube, que se chama A História de Hernani, que eu faço um pedreiro. Caramba! E esse filme teve uma visualização no YouTube assim, impressionante. Várias pessoas repostaram, foram repostando. Então, as várias variações que tem no YouTube, tem mais de 5 milhões de visualizações. É bem interessante o filme. Poxa, que legal! Esse eu ainda não tive a oportunidade de assistir, mas eu vou assisti-lo. Ô Paulo, voltando um pouquinho, me diz uma coisa, é até uma pergunta que eu ia fazer depois, mas que você já deu uma entrada, e aí eu vou aproveitar. Você me disse que quando você foi fazer o Garibaldi, você fez a produção de elenco, ou seja, você fez o casting dos atores. E muito se diz que existem carinhas carimbadas e tá. Então, o mito de que os atores são chamados para fazer algum trabalho, seja no cinema ou na televisão, dizem que não existe o convite. Aliás, que só existe o convite, não existe casting. Isso é mentira, então. É mito. Isso é lenda. Isso é lenda. Eu não sei direito para TV, para novela, essas coisas, porque eu nunca fiz. Eu fiz novela uma vez, para nunca mais. Eu fiz Passione, eu fiz produção da novela Passione, o período que eles estavam rodando aqui em São Paulo. Aí, quando foi para o Rio de Janeiro, a produção foi para o Rio de Janeiro, eles me chamaram e eu falei assim, não quero. Porque eu entrei num estresse tão grande que eu falei assim, não, vou ficar com o meu cinema, vou ficar com o meu teatro, que é outra história, publicidade de vez em quando. Mas, em cinema, não existe isso. Claro, existem alguns personagens que o diretor de casting lê aquele personagem e fala, olha, esse personagem é a cara daquele ator. E aí ele vende isso para o diretor e aí convida o ator para fazer aquele personagem. Isso existe, sim, mas desde que aquele personagem, nas minhas produções, condiga com o ator que está sendo indicado. Isso acontece. Mas acontece muito os testes. Eu faço longas-metragens, faço alguns longas-metragens, e todos eles eu faço teste para atores, inclusive com os famosos. No Garibaldi, por exemplo, eu fiz teste para a personagem principal, com a Ana Paula Arósio,
com a Alice Braga, que na época nem era tão conhecida assim, com o Gabriel Braga Nunes, com o Murilo Rosa, com vários atores. Está entrando um negócio aqui, deixa eu. Pronto. Vários atores de peso da Rede Globo que fizeram o teste, eles fazem teste. Ontem mesmo eu estava vendo uma live da Leona Cavalli. A Leona Cavalli, ela fez um dos últimos longas que eu fiz em 2018. Quando eu a convidei para o casting do filme, que é um filme com coprodução Brasil-Argentina, eu sabia que o personagem que eu estava oferecendo para ela era o perfil dela, então eu não fiz teste com ela. Mas eu fiz uma pergunta a ela na live que ela estava fazendo, se ela fazia teste, se fosse chamada para um teste, ela faria. Ela, com certeza, ator que não faz teste não é ator, não pode se considerar ator. Então, com certeza, atores, mesmo os conhecidos, mesmo famosos, fazem teste. Marlon Brando fez teste para fazer o Todo-Poderoso lá, o Poderoso Chefão. Pois é que isso sempre corre pelos corredores, né? E aí tinha uma pergunta dessa, que de uma seguidora, inclusive, então eu já antecipei. Então, é isso. Tem teste para atores famosos também. Paulo, outra coisa. Eu assisti ontem. Tem dois curtas, na verdade, que estão participando de festivais. Um deles é Não Me Olhe com o Canto dos Olhos, que ele continua em festivais e ele vem ganhando premiações, né? E o que você já rodou, e inclusive está disponível no YouTube, que é os Sonetos do Sertão. Cara, esse filme maravilhoso. Que produção, que arte, sabe? Que fotografia. É maravilhoso. E onde fala sobre preconceito, sobre a luta de se sobreviver no sertão e de sonhos. Como é que foi fazer esse filme, esse curta-metragem e que também ganhou prêmios, né? Me conta um pouquinho dele, Paulo. Me arrepiou inteiro agora. Me arrepiou inteiro agora, porque eu adoro esse filme. Esse filme foi feito em 2014, no sertão do Ceará e no sertão do Rio Grande do Norte. A minha base, para você ter ideia, era Aracati, a cidade de Aracati. Ali tem a praia de Canoa Quebrada, ali. A minha base era ali. E algumas cenas, aquelas cenas da casinha, tal, não sei o quê, a gente rodou no sertão do Rio Grande do Norte. Então, era uma viagem de quase 200 quilômetros todos os dias que a gente fazia para chegar na locação, que era uma locação muito longe, e mais 200 para voltar. Uma parte da equipe eu aluguei uma casa próximo ali e deixei lá no local, mas uma parte da equipe voltava para Aracati. E aí, no dia seguinte, tinha que ir lá, rodar lá novamente. A pesquisa de locação, eu tenho umas fotos de pesquisa de locação desse filme que são, assim, fantásticas. E eu peguei o sertão numa época em que fazia quase 5 anos que não chovia naquela região. Meu Deus! Então, ele estava muito, muito, muito seco mesmo. Nossa, tem histórias desse filme que é impressionante. A cena da capela, da igreja, quando tem o cortejo do fúnebre ali, Sim. era uma igreja razoavelmente grande, mas perdida, no meio do nada. Você vê que quase não tem nada ali, tem umas casinhas atrás e tal. Eu cheguei ali para filmar com um ônibus cheio de figurantes, porque eu tinha ido lá, falei com a pessoa que cuidava da igreja, pedi autorização do padre e tal, isso na pré-produção, mas as pessoas que estavam ali, eu não consegui ver ninguém, não via ninguém, porque elas estavam todas trabalhando, sei lá onde. Então, eu levei a figuração. Quando eu cheguei lá, com um ônibus cheio de gente, uma senhorinha que tinha uma casa do lado ali, ela abriu a casa dela para
para a produção se instalar na casa dela e fazer toda a troca de roupa, fazer produção de figurino, fazer maquiagem. E aí os atores, figurantes, meio sem noção, começaram a pedir água para beber. E ela tinha um pote de barro, mais ou menos da altura assim, de uma mesa, que ela enchia, que era a água que ela tinha na casa dela, era a única água que ela tinha. E aquela água vinha de um açude quase 40 quilômetros da casa dela. E aquele povo sem noção começou a pedir água. E eu falei, para tudo, porque não vamos tomar água da mulher, pelo amor de Deus. E nisso eu tinha mandado alguém da produção numa cidade vizinha, que era uns 20 quilômetros, mais ou menos, da locação, e trouxe um monte de garrafas de água e tal, não sei o quê. Mas para você ver, eu estou falando disso porque para você ver a disponibilidade do nordestino com as pessoas que eles não conhecem, eles não me conheciam, não sabiam quem eu era, cheguei lá, assim, caí de paraquedas, no meio do nada. E ela se disponibilizou assim de uma forma, e eu tive essa experiência com todas as pessoas que trabalharam no filme, porque a gente trabalhou muito com o elenco de lá, com todo o elenco de lá, só uma atriz foi aqui de Curitiba, de Curitiba não, de São Paulo, perdão, e essa atriz, o diretor e um produtor executivo, fomos daqui. Os outros atores, eu fiz teste lá com os atores e toda a figuração foram de lá e toda a parte técnica eu contratei lá. Na verdade, algumas pessoas eu tive até que ensinar como era o ofício, que era o primeiro filme grande que a produtora estava fazendo lá no sertão. Então, eles não tinham essa coisa do set de filmagem, né? Sim. Que a gente tem já. E, nossa, foi assim, é um prazer. Tem uma cena do filme que todas as vezes que eu vejo, eu choro. E olha que eu ajudei a fazer aquele roteiro. Eu falo demais, né? Eu falo demais. Eu não sei se é a cena, mas o filme todo me emocionou, assim, de verdade. Mas a cena em que o pai, a gente só vai dar um spoiler, né, para que as pessoas depois assistam também. Mas a cena do pai retirando o filho daquela briga em que aquela cena assim exatamente nessa cena que eu choro todas as vezes. Me deixou porque inclusive aquela música que toca se chama Guerreiros do Jaguaribe. Jaguaribe era a região onde a gente estava filmando ali, que aliás o rio Jaguaribe, várias partes dele está seco, não tem mais água. Não. E era a fonte de água da região. E Guerreiros do Jaguaribe é de uma composição de um pessoal lá de uma cidade lá do Ceará, chamada Russas, do Otton Natache, o autor e o cantor da música. É uma cena muito emocionante mesmo, porque você vê o preconceito que o pai tinha em relação àquele menino, e quando ele vê que o menino está sendo espancado, está sendo torturado por causa de uma condição dele, né? O pai vai lá e tira. Exatamente. É muito legal. Mas deixa no ar aí para as pessoas irem assistir. Vão lá. E dão like e comentem. Exatamente, gente. Sonetos do Sertão. É um filme maravilhoso. E essa cena, olha, só de lembrar, eu tô toda arrepiada que não dá para ver, mas me arrepia toda, porque é o que você falou, o preconceito, né, Paulo? E esse filme é muito forte nisso. Ele é muito, além da condição de, enquanto ser humano no sertão, e dos sonhos também serem muito fortes nesse filme, essa cena, mas eu quero que vocês assistam. Sonetos do Sertão. Ô Paulo, me diz uma coisa. E aí você também tem o Não Me Olhe com o Canto dos Olhos, que é um outro... voltando um pouquinho, o Sonetos também ganhou vários prêmios, né? Sim, Sonetos participou de vários festivais. O filme ganhou vários prêmios em festivais, inclusive o último prêmio que ganhou foi de melhor filme no Festival de Alter do Chão, que foi agora
online, foi a segunda edição do festival, e foi online, agora acho que foi durante a pandemia, acho que setembro, outubro, novembro, por aí, não sei direito, não lembro a data exata. Mas é um festival que está crescendo muito, apesar de ser a segunda edição, ele é um festival que fala sobre a Amazônia, que fala dessa coisa do ambiente, do meio ambiente, e está crescendo muito. Tem vários jurados de peso no festival, e ganhou o melhor filme, entre mais de 200 filmes que foram inscritos. Caramba, parabéns, Paulo. Isso me dá uma felicidade imensa, assim. Não, imagino, né? Porque você vem. E foi uma produção independente, né, Paulo? As nossas produções sempre são independentes, foram independentes. A gente nunca dependeu de leis de incentivo, porque, primeiro, a dificuldade que é de ser aprovado numa lei de incentivo, Sim. e depois o diretor e o dono da produtora, que é o Márcio Delpi, que aí ele tem essa visão de que arte a gente precisa fazer, sabe? Tem que se produzir e tal. Acho que eu já falei disso para você aqui. A gente tem que se autoproduzir para fazer as coisas. E na verdade, a gente, como ele tem a produtora, ele tem uma filial lá em Aracati, ele gosta de filmar lá por causa dos custos também, né? Lá ele gasta bem menos do que filmar aqui em São Paulo. Entendi. Não, e aí é óbvio, né, que a gente, enquanto participante de um projeto desse, a felicidade é imensa quando a gente ganha prêmios, né? Aí você tem o Não Me Olhe com o Canto dos Olhos, que é um outro curta também que está em festivais e vem ganhando aí premiações e vem nessa crescente. Esse ainda continua É, em festivais. Fala um pouquinho dele, esse, Paulo. o Não Me Olhe com o Canto dos Olhos, continua fazendo carreira em festivais e acho que ainda vai durar um pouco, mais um pouco nos festivais. Acho que vamos levar ele ainda esse ano todo em festivais, porque ele foi muito bem aceito nos festivais, principalmente festivais internacionais. E a gente fez uma opção de não colocar em festivais nacionais, só os internacionais. Ele entrou em 24 festivais internacionais, festivais de peso, inclusive um festival norte-americano super conhecido, muitos festivais, e ganhou 7 prêmios já. Prêmio de Ah, melhor direção, de melhor fotografia, prêmio de melhor roteiro, vários prêmios já ganhou, e ainda vai continuar mais um pouco. Esse só tem o teaser dele disponível no YouTube, que dá para ah, ter uma ideia, não sei se você chegou a ver o teaser, mas dá para ter uma ideia do que é o filme. ai, muito bom. Tô torcendo também. Agora, novo projeto, né, nessa caminhada. E esse novo projeto também é um outro projeto independente, né, Paulo? Fala um pouquinho desse Sim, agora. a intenção é de fazer esse filme estar pronto, editado e para ser lançado até setembro, outubro de 2022, porque tem muito a ver com a nossa política. Eu não posso dar spoiler do filme, Hum, mas agora tem já fiquei muita curiosa. coisa a ver Já fiquei. com O nome, pelo menos, você pode passar? Não. República da Panáquia. Esse é o nome do Hum, filme. então já vai ficar aí, spoiler não pode, mas já vai ficar aqui na pontinha da orelha o que será, né? Ô Paulo, eu tenho aqui algumas perguntinhas que eu vou fazer para você de mulheres que estão no audiovisual. Elas têm um grupo, são seguidoras e elas têm algumas dúvidas. Gente, tá caindo uma chuva aqui em São Paulo, e A começou gente- agora. Tá chovendo aí, Aqui Paulo? também ficou tudo escuro aqui. Ih, meu pai do céu. Aqui começou uma chuva terrível. Se vocês escutarem algum barulho de fundo, é a chuva, tá? Mas está chovendo É. muito forte.
E aí elas são É. do audiovisual e elas começaram, estudam, estão se formando, e aí elas têm algumas perguntinhas aqui. Eu tenho, por exemplo, a da Janaína Santana, que ela diz, ela pergunta o seguinte: como é que você dirige os seus atores? Você tem alguma técnica específica? Na respiração. A Maravilha. respiração é a melhor condução para o ator dentro de cena. E eu costumo trabalhar muito isso com os atores, porque para cada fala, para cada emoção, para cada intenção, você tem uma respiração. E aí eu trabalho muito quando eu faço, eu também faço preparação de atores para longas metragens. Inclusive eu vou Sim. fazer, tem um longa que me convidaram para fazer preparação de atores para esse longa, que eu ainda nem sei direito o nome, nada, só fiz o contato com eles e vai ser para o final do ano também. Certo. Então, é um trabalho muito interiorizado. Eu uso várias técnicas do teatro, como decupar textos, você estudar o texto ipsis literis, o que quer dizer palavra a palavra, a sensação, a emoção, mas todas essas emoções, elas vêm da respiração, vêm de como você fala. O cantor, para cantar, se ele não souber respirar, ele não canta, ele vai desafinar. O Sim. ator é a mesma coisa, se ele não respirar direito, ele vai num semitom que não é o tom que necessário para aquele texto. Então, acho que a concentração do ator e a fala do ator está muito em cima do que ela respira, de como ela respira, na verdade, né? E Certo. aí, dentro desse meu trabalho de preparação de atores também, tem uma outra técnica que eu fiz, formação, que se chama renascimento. Isso é tema para uma outra live. E o renascimento trabalha exatamente isso, a respiração, é a forma, uma terapia de autoconhecimento, você se autoconhecer e você trabalhar os seus traumas e seus padrões negativos através da respiração, através de um exercício de respiração, que aí você hiperoxigena seu organismo e tem esses insights do que foram esses traumas na sua vida. É tema para uma outra coisa. Com certeza. E, Aí você e vai eu voltar. uso isso dentro do meu trabalho de preparação de atores, dentro do meu trabalho, que eu dou um curso de uma oficina de criatividade chamada Imaginarte, acho que você tem aí, que eu Sim. trabalho muito a respiração dentro dessa oficina. Então, a forma como eu conduzo os meus atores a chegarem naquilo que eu desejo que eles me tragam é a respiração. A escola, Claro, tem outras coisas, tem o corpo, tem tato, tem a pele, tem o paladar, tem tudo. Mas a respiração, para tudo isso, você precisa de uma respiração correta. é o principal item, né? Eu acho que está bem explicado aqui, está bem traduzido para a Janaína. Ô Paulo, essa oficina é aqui em São Paulo? Você ainda dá aula? Eu parei Ah, durante o período da pandemia, porque eu não consigo fazer essa oficina online, mas sim. eu estou abrindo uma nova turma nós estamos em fevereiro, março, a partir de abril eu vou abrir uma nova turma, Ah, tá. que eu vou divulgar nas minhas redes sociais, e a partir de abril, início de abril, eu vou abrir uma nova turma. Então, eu trabalho com pouquíssimas pessoas nessa oficina, que se chama Oficina de Criatividade Imaginarte, ou seja, você se imaginar na arte. E eu trabalho com 10 a 15 pessoas, que é o número de pessoas que eu gosto de trabalhar para eu poder ter uma entrega bacana, né? E Ainda além dessa oficina que eu faço,
Sim. Nesse novo módulo que eu vou fazer, eu ainda vou fazer uma mentoria com cada um que fizer a oficina, Hum. online daí. Daí a pessoa me traz um texto e eu dirijo essa pessoa online. Aí eu tenho uma perguntinha da Mirela Araújo. Eu acho que essa daqui a gente já foi até falou um pouco dela, mas eu vou até fazer para depois ela não falar, nossa, você não fez a minha pergunta quando ela assistir. Mas a Você não perguntinha falou o meu nome, Mirela. Mirela Araújo. Ela pergunta assim: a escolha de atores é apenas por QI ou é por personagens criados? Peraí. A escolha de atores é apenas por QI ou por personagens criados no roteiro? A gente até falou um pouquinho disso lá atrás, né? Já. Que A os gente não cast... falou do QI. A gente não É, falou do QI. é. Muitos atores são escolhidos por QI, quem indica. Eu prefiro escolher atores pelo QI de coeficiente intelectual, sabe? Certíssimo. É, Mirela, então é isso. Com certeza existe isso na Rede Globo, existe isso em algumas coisas, e existem as tais panelinhas, né? Que na verdade, as panelinhas são pessoas que estão acostumadas a trabalhar com as mesmas pessoas, então elas vão sempre repetindo as mesmas pessoas. Mas depende muito de como são os atores. Por exemplo, nos Sonetos do Sertão, aquele ator que fez o pai nos Sonetos do Sertão. Eu fiz Maravilhoso. teste, eu fiz teste com acho que uns 40 atores, mais ou menos, para fazer aquele personagem. Mas nenhum dos atores me trouxe no teste a carga emocional que aquele ator já trouxe de cara no primeiro teste que ele fez. Mas ele foi esperto. Eu estava lá com uma fila de atores para fazer, eu fiz o teste num teatro lá em Fortaleza. Então, os atores, eu convidei todos os atores, foi um dia de testes para fazer só desse personagem. Então, os atores chegaram, se acomodaram no teatro e vinham para o palco e faziam. Eu explicava para cada um deles, eu Ah, explicava o que era o personagem, como era o personagem, o que era o filme, o que eu queria daquele ator e tal, não sei o quê. Explicava. Para todos eles, eu explicava, o ator ia lá e fazia, tinha cena para fazer, um balde, umas coisas ali. Esse ator, ele foi um dos primeiros a chegar no coisa. E eu estava fazendo por ordem de chegada. E aí eu chamava ele, você vem agora ali? Não, eu vou esperar, eu vou mais tarde. Não, eu vou mais tarde. Ele passou todos. Ele foi o último ator a fazer o teste. O que que ele fez? Ele ficou observando o que eu pedia, ele ficou observando o que os atores faziam, ele ficou observando o que eu corrigia nos atores, ele ficou observando. E isso é a arte do ator, sim, observar. Se observar. você não observar o seu cotidiano, se você não observar as pessoas que passam na rua, se você não observar o jeito que a sua vizinha fala, você não vai ter artifícios, não vai ter subterfúgios para criar um personagem. Então ele fez exatamente isso. Então quando ele chegou para fazer o teste, ele estava pronto, ele tinha sido dirigido, ele tinha errado os textos que ele tinha que errar, ele tinha corrigido tudo que ele tinha que fazer, ele estava pronto. Além da aparência física ser exatamente o que eu precisava. Sim, Então é isso. Existe QI, Mirella, mas existe o coeficiente intelectual dos atores, que é o mais importante. exatamente. O talento. Aí tem O aqui a talento. da. Desculpa, pode falar. O talento, foi isso que eu disse. O talento. Aí eu tenho aqui da Mas Adriana. só uma coisa: o talento é uma coisa bastante é, questionável também, porque desde que eu entrei na escola de teatro, que eu fiz escola de teatro lá em Curitiba, no Teatro Guaíra, Sim, todos os meus professores diziam que talento é 1%, você tem que ter 99% de suor. O que é o 99% de suor? É o estudo, é a leitura do texto, é você ler filosofia, você ler tudo que cai na sua mão, você tem que
que ler. Por isso, o coeficiente intelectual. Quanto mais inteligente você for, mais subsídios você vai ter para colocar naquela personagem. E aí o seu talento vai florescer. Vai florescer. Sim. Né? Ai, É que isso. boa resposta, viu, Mirella? Então fique atenta aí, viu, aos seus testes também. Aí eu tenho aqui o da Adriana Gaeta Braga. Como se tornar, deixa eu ver aqui, um produtor. Ah, tá. Ela quer saber como é que se torna um produtor de elenco, mas ela quer saber um produtor de elenco de novelas. É. Produtor de elenco de novela tem que procurar os produtores, os coordenadores de produção de elenco das redes de televisão, da Rede Globo, da Rede Record, da Bandeirantes, eu não sei quais outras fazem novelas. É muito difícil, viu? Como que é o nome da menina? Adriana Gaeta Braga. Adriana. Adriana, não é um caminho fácil. Não é um caminho fácil. Eu diria para você começar a ser produtora de elenco numa agência, procurar entender o que é ser um produtor de elenco, porque um produtor de elenco não é só aquele que fala, eu vou colocar esse aqui, tem uma listinha de atores e vai... Não, o produtor de elenco tem que, primeiro, conhecer as obras. Eu, quando vou selecionar um elenco, eu passo uma semana lendo o roteiro, me inteirando daquele roteiro e me imaginando naqueles personagens. Eu faço todos os personagens de um roteiro quando eu vou selecionar um elenco. A partir do momento que eu tenho aqueles personagens intrínsecos em mim, é que eu vou buscar os atores com aquele perfil que eu imagino que seja o perfil ideal para aquele filme. Então, ser um produtor de elenco, com a internet, parece que ficou muito fácil ser produtor de elenco. Você abre uma página no Facebook, você abre uma coisa e fala, eu sou produtor de elenco, podem se inscrever aqui que eu vou trazer trabalhos para vocês, mas não é bem assim, o buraco é bem mais embaixo. Os produtores de elenco que estão na Rede Globo estão lá há anos e passaram por outras agências, eles só chegaram lá porque foram catapultados de uma agência, né? Foram pegos numa agência, que tem várias agências de casting grandiosas, agentes de atores grandiosos, né? Exatamente. Então, como tudo na vida, não é uma profissão fácil e não é uma profissão e não é tão fácil de se chegar lá. Mas entra aquela regrinha, 1%, 99%. 99% de suor, 1% de talento. Então é isso, Adriana, é correr atrás do seu sonho, né? Mas Exatamente. é correr atrás sabendo que nada é fácil, né, Paulo, na verdade. Agora Nada. eu me pergunto aqui, com o produtor de elenco, você acha interessante ou isso faz parte? Tem que ser ator para ser um produtor? Porque eu achei interessante você dizer, por exemplo, agora, você lê todo o roteiro, você entra dentro do clima do roteiro, você se imagina e você é ator, né? Então você tem um diferencial. Então é interessante o produtor de Tem esse elenco. diferencial, mas não necessariamente os produtores de elenco precisam ser atores. Tá. Né? Eu conheço alguns bons produtores de elenco que fazem elenco e que não são atores, mas eles fazem esse trabalho que eu falei, eles entram nos personagens. Eles não são atores porque não fez uma formação de teatro, não entraram para uma escola de teatro, não participaram, mas eles são atores porque eles leem um personagem e conseguem identificar naquele personagem algum ator que tenha o perfil do personagem. Então, não necessariamente é um diferencial muito grande você ser ator. Mas, eu comecei a ser, a minha carreira como produtor de elenco floresceu justamente por eu ser ator. E eu chegar na produtora, lá na coordenadora de produção, e dizer, olha, eu conheço todos os atores, porque eu sou ator, eu conheço todos os atores da cidade. Então, eu posso fazer isso para você, eu posso chamar os atores perfeitos para os seus filmes. Mas isso não são todos os produtores que são assim. Eu conheço
agentes maravilhosos que não passaram por esse caminho. Entendi. Aí eu tenho aqui a da Mara Lucena. Maravilha. É, Maravilha. Mara Maravilha. Mara Lucena. Ela pergunta. Isso a gente também até falou das carinhas carimbadas. Por que sempre figuras carimbadas na telinha? Isso a gente também já falou um pouquinho lá atrás, mas é a mesma Já. coisa. A gente Mas, já estou é, perguntando aqui para ela, Mara Lucena, para depois ela não falar que eu mas também. Mas pode deixa eu dizer responder. uma coisa para Mara Lucena. Mara, se você quer se tornar uma carinha carimbada, comece a se produzir, comece a se autoproduzir, faça os seus vídeos, poste no Instagram, poste no Facebook, usa o TikTok, se torne uma carinha carimbada. Aí, os produtores de elenco, os agentes de elenco, vão ver você. E aí você pode até receber um convite, desde que aquilo que você postar tenha qualidade, né? Não é só fazer dancinha do TikTok que vai funcionar. Você tem que ir por um caminho de qualidade de roteiro, qualidade de imagem, qualidade de som. Tem que primar pela qualidade, mas é o caminho, se autoproduza. Aí, viu, Mara Lucena? Talvez, eu acho que essa pergunta dela, ela até talvez esteja estudando para ser atriz. Eu acho que é isso, Paulo. As perguntinhas foram feitas. Deixa eu ver se eu não pulei nenhuma. Eu tenho uma aqui que é da Mirella também. Qual a forma mais. Ela faz duas perguntas, na verdade. Mirella Araújo. Qual a forma mais habitual para se chegar ao cargo de direção? Indicação é primordial? Nossa, Mirella, quase que eu pulo aqui a sua segunda pergunta. Então, repetindo, qual é a forma mais habitual para chegar ao cargo de direção? A indicação é primordial? No caso de direção, você tem que ter um portfólio, né? Se você não tiver um portfólio com filmes que você já fez, que você dirigiu, vai ser muito complicado você chegar numa direção. Mas volta aquela outra a pergunta que eu acabei de falar. Você precisa se autoproduzir. Comece a dirigir coisas. Comece a mostrar que você é uma diretora, né? Comece a mostrar. E aí, pegue esse portfólio e envia, manda. Normalmente, as produtoras recebem. Eu tenho um e-mail de trabalho que eu recebo diariamente, 7, 10, às vezes até mais, portfólios de atores que querem trabalhar, que querem fazer cinema, que querem fazer filme, com seus links e tal. Eu recebo diariamente isso. Então, tem dias que eu tiro só para ver esses e-mails. Tiro um dia na semana e vou lá e digo, o ator tal é legal. E aí eu já tenho um cadastro meu, eu tenho um cadastro que eu faço, que é um cadastro particular, é um arquivo particular meu, que eu separo esses atores que eu falo, bom, esse daqui tem futuro, esse aqui tem alguma pegada diferente. Eu jogo numa pasta separada ali. Aqueles outros que eu acho que não tem muito futuro, porque eu recebo muita coisa, e a maioria dos produtores recebem também, esse daqui não é legal. E daí deixa o e-mail ali, né? Se a pessoa for insistente em mandar outro e-mail, eu vou até olhar com mais carinho. Mas não funciona muito assim também. Mas no caso de direção, ela tem que fazer isso, tem que dirigir os trabalhos dela e mandar para as produtoras, mandar para os diretores, descobrir aí de alguma forma o contato desses diretores, desse pessoal e mandar. Paulo, eu adorei o nosso bate-papo. Eu amei poder ter essa oportunidade de te conhecer melhor, conhecer o teu trabalho. Olha, muito, muito obrigada, Paulo. Adorei mesmo. Eu, Que bate-papo eu que gostoso. agradeço, Andréia. Faltou falar de um monte de outros trabalhos que eu fiz, mas os que foram falados já são suficientes.
E se alguém quiser me conhecer um pouquinho mais, é só entrar lá nas minhas redes sociais, que é Paulo Letier, que vão me conhecer, vão saber das coisas que eu estou fazendo, das coisas futuras que estão por vir, e sigam lá. Não, Paulo, a E gente tem muito obrigado, gratidão por ter me dado essa oportunidade de falar aqui um pouco do meu trabalho e a oportunidade de conhecê-la. Foi um prazer imenso conhecê-la. Paulo, Tá muito bom, querido. obrigada. Como você disse, Obrigado a você. namastê. Namastê. Um beijo Um grande para beijo no você. coração. Obrigada, para você também. Beijo. Tchau. Tchau, Paulo.